Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui para mais uma escola sabatina virtual e eu gostaria de abrir a escola sabatina dessa manhã lendo um trechinho de um texto que eu achei aqui nessa meditação maravilhosa, que tem me confortado bastante. Espero que vocês tenham. E aqui diz o seguinte: se pararmos para considerar nossas limitações diante dos adversários e obstáculos, certamente entraremos em desvantagem na luta. Mas com a certeza de que Deus está conosco, até o medo eventual se torna um aliado, pois realça o nosso sentimento de dependência e nos leva a buscar a ajuda que vem lá do alto. E com esse pensamento, irmãos, eu queria começar a escola sabatina dessa manhã cantando o hino de número 273, Confia em Deus. Vamos cantar meditando na letra deste hino maravilhoso. Agora eu convido o irmão Pedro para que faça a oração, para nós então darmos início à escola sabatina dessa manhã. Bom dia a todos, um feliz sábado, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus, feliz por estar aqui, com saudade dos irmãos, de abraçá-los e sentir o calor de cada um.
Abençoa, que Deus possa abençoar a vida de cada um nesse momento, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na vida de todos os nossos familiares também. Vamos curvar nossas frontes, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus neste momento. Querido Deus e amado Pai, gratidão, Senhor, por esse sábado maravilhoso que o Senhor separou, santificou, nosso deleitoso sábado do Senhor. Vem estar na nossa presença, Pai, nesse momento, na abertura da escola sabatina, onde nós aprendemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Capacita, Pai, os professores, que eles possam aprender e nos ensinar cada vez mais a sua preciosa santa palavra, Pai. Que possamos sempre buscar o seu reino em primeiro lugar. O nosso desejo era estar na sua casa, no seu templo de oração, louvando o seu precioso nome, Pai. Mas devido a circunstâncias não é possível, mas eu sei que o Senhor, Pai, está no comando de tudo e logo, logo essa situação vai passar e vamos poder estar aí na sua casa para louvar o seu precioso nome através dos louvores, os cânticos, através da pregação. Abençoa a cada irmão, Pai, os pregadores, que eles possam cada vez mais aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ensinar a cada um de nós. Dá-nos um bom dia, Pai, dá-nos uma boa escola sabatina, que possamos sempre estar na sua presença para honrar seu precioso nome. E pedimos tudo no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Pai. Um feliz sábado a todos, que Deus abençoe a cada um. Amém. Eu sei que este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo, alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, morrer na Chega de pensar nas guerras e males aqui. Estamos de passagem nesta terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos nos preparar. Se quisermos ver Jesus
tristeza, só amor. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijar-lo, ó meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, beija meu Jesus, beija meu Jesus. Por morrer na cruz, quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Chegou o momento tão esperado da recapitulação da lição, que tem por título Idioma, Texto e Contexto. Vamos estudar. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Hoje vamos iniciar o estudo da Escola Sabatina, como interpretar as Escrituras, lição número 7 de sábado. O tema idioma, texto e contexto. Vamos ler o verso para memorizar. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, versos 26. Então, aqui, meus irmãos, Moisés está dando uma ordem aos levitas para que eles estavam levando a arca da aliança do Senhor, né? E para que eles colocassem ao lado da arca o livro da lei, a Torá, livro que Moisés tinha acabado de escrever, né, como testemunho. Por que Moisés fez isso? Moisés fez isso porque ele já estava assim, já de idade, e ele sabia que não tinha muito tempo de vida. E ele sabia também que após a morte dele, o povo iria se corromper, né, com deuses pagãos. Isso aí Deus já tinha avisado a Moisés, né? Com relação ao tema lá em cima, idiomas e texto e contexto, a Bíblia completa fora traduzida para mais de 600 idiomas, mas tendo no Novo Testamento algumas partes dele sido traduzido também para mais de 2.500 outros idiomas. Estima que 1,5 bilhão de pessoas não tem nenhuma parte das Escrituras traduzida em sua língua materna. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, os esforços das sociedades bíblicas garantem que 6 bilhões de pessoas possam ler as Escrituras. É uma bênção estar entre aqueles que têm a Bíblia em seu idioma. O texto e contexto, qualquer tradução de qualquer livro bíblico ou secular nunca é perfeito. Isso acontece simplesmente porque nem sempre as palavras transmitem exatamente a mesma ideia de um idioma para outro. E nós vamos ver isso no decorrer da semana com os estudos bíblicos, né? Vamos passar para domingo, a compreensão das Escrituras. A Bíblia, ela foi escrita como testemunho do plano divino de redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história.
ela foi dada para nós, para nos instruir nos caminhos da justiça, né? E nós temos uma passagem bíblica em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, onde estão os propósitos da Bíblia. Eu vou ler para vocês. Verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia, ela é útil para o ensino, ela vai nos ensinar o plano da redenção, o plano da salvação para a humanidade, de onde nós viemos e o que estamos fazendo aqui nessa terra e para onde nós vamos. Ela também serve para nos repreender de atitudes, né, erradas que talvez queremos fazer. A Bíblia nos repreende e também nos corrige de caminhos tortuosos que estamos passando. E para quê? Para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para que toda boa obra. Então, com essa passagem termina a aula de hoje e eu peço que fechem os olhos para nós fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por mais um estudo da Escola Sabatina. A Bíblia, somente a Bíblia, seja nosso livro de fé, Senhor. Abençoe todos que estão nos assistindo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Um bom dia e um bom sábado a todos. Nós vamos recapitular a lição dessa semana, que tem como título Idioma, Texto e Contexto, que é a lição número 7. Então nós vamos recapitular o tema de segunda-feira, dia 11, que fala sobre palavras e seus significados. Em todas as línguas, há palavras tão ricas e profundas em significado que são difíceis de traduzir adequadamente em uma única palavra para outro idioma. Então nós temos palavras em português que para traduzir para o inglês, então é muito difícil, tem algumas palavras que são difíceis. E a mesma coisa do inglês para português, ou alemão, ou outras. E agora na linguagem da Bíblia nós estudamos, né, que ela foi escrita no hebraico, no aramaico, no grego. Então tem palavras dessas línguas que são difíceis de ser traduzidas para o português. E essas palavras exigem um amplo estudo de seu uso na Bíblia para a compreensão da amplitude de seu significado. Então, a pergunta número 3, ela tem um texto muito interessante que nós vamos ler, né? E você pode pegar a sua Bíblia também e abrir no livro de 1 Reis, no capítulo 3 e o verso 6. 1 Reis 3, verso 6, que fala assim: respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então nós vimos esse texto, tem outros textos aqui, né? Salmo 57, 3, Salmo 66, 20, né? O 143, 8, Miqueias 7, 20. E tem a pergunta, que fala assim, ó, como a misericórdia e a bondade de Deus se estende às suas criaturas? Deus, ele é misericordioso para com os que aceitam a sua salvação e o seu perdão. Então, nesse texto que nós lemos aqui de 1 Reis 3, verso 6, né, Salomão, ele fala de Davi, né, que Deus teve misericórdia, né, aqui fala benevolência. É um outro significado de misericórdia, benevolência.
Então, a palavra misericórdia é uma das mais ricas e profundas do Antigo Testamento. Ela descreve o amor de Deus, sua bondade, misericórdia e o propósito da aliança em relação ao seu povo. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a palavra misericórdia aparece em vários textos, né? Deus como misericordioso para cada um de nós. E na pergunta 4, fala para a gente ler Números 6, 24 até o verso 26. Então você pode pegar sua Bíblia e procurar o livro de Números, capítulo 6, verso 24 a 26. É um texto conhecido, né, da gente, que a gente já conhece, que é a bênção sacerdotal. Normalmente os pastores fazem essa oração. E no verso 24, ele fala o seguinte: ó, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então tem outros textos, aqui Jó 3, verso 26, Salmos 23, 29, 11, Isaías 9, 6 e o 32, 17. E aqui vem a pergunta, né? O que é a paz mencionada nessas passagens aí? Então, a palavra hebraica shalom é muitas vezes traduzida como paz, mas ela não significa somente paz. É muito mais amplo e mais profundo o seu significado. Ela pode ser traduzida como plenitude, inteireza e bem-estar. Então, nós vimos aqui que no texto aqui da segunda-feira, palavras e seus significados. Então nós vimos aqui duas palavras, né? Que é a misericórdia e a palavra paz, que tem vários significados. A bênção e a bondade de Deus nos mantém em estado de paz, de shalom, que é um dom de Deus. Então a paz é um dom de Deus. Neste mundo agitado, é uma bênção profunda receber o sábado com as palavras Shabbat Shalom. Né? Então, feliz sábado. Né? Pois nossa comunhão com Deus proporciona, né, paz e plenitude. Então, esses são alguns significados, algumas palavras que nós vemos aqui na segunda-feira. Né? Então, que você tenha entendido um pouco isso aí. Estude um pouco mais esses versos que a gente colocou aqui. Amém. Olá, nós vamos agora recapitular a lição número 7, né? E o dia, vamos estudar o dia 12, terça-feira, que o tema é repetições, padrões de palavras e significado. No pensamento hebraico, existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos. Ao contrário das línguas europeias, o hebraico não possui sinais de pontuação no idioma original. Por isso, na estrutura do idioma, foram desenvolvidas outras formas de comunicar essas ideias. Então, o hebraico ele não tem pontuação. Né? Então, é escrito de uma forma contínua. Né? As palavras são escritas, né, sem as pontuações. E na pergunta 5, né, do nosso guia de estudo, esse que você tem, né, aqui, que é na lição número 7, a pergunta 5, ela fala assim: quais palavras foram repetidas em Gênesis 1, 26 e 27, Isaías 6, 1 a 3? Como essas palavras são realçadas por diferentes conceitos introduzidos, né, por meio da repetição? Então vamos ver então o que está escrito em Gênesis 1, 26 e o verso 27. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis,
que é o primeiro livro da Bíblia. E nós vamos ver. Gênesis 1, 26 e 27, fala assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós vimos aqui, né, que uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo atributo de Deus era repeti-los 3 vezes. Então nós vimos aqui que a palavra criar e a palavra santo, elas foram repetidas 3 vezes. E a repetição, ela serve para enfatizar uma verdade importante. Então quando o escrito bíblico tem palavras que são repetidas, né, é que o escritor está querendo dar ênfase a essa palavra, a esse texto, para melhor a nossa compreensão. Somente Deus tem o poder de criar sem depender de matéria pré-existente. Isso aí nós sabemos, né, disso aí muito bem. E aí fala para outro texto, né, que nós vimos aqui, é Isaías 6, do 1 até o 3, e também tem falando em Daniel no capítulo 3. No capítulo 3 há uma repetição com variações da expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então é Daniel 3, do 1 a 3, 5, 7, 12, 14, 15, 18. Então nós vimos aqui essa expressão, né, ou variações dela, repetida 10 vezes neste capítulo. A ênfase, nesse caso, está na tentativa do ser humano de se tornar um Deus a ser adorado, em contraste com o único Deus verdadeiro, o único digno de adoração. Então aqui nós vimos aí que a repetição está em Nabucodonosor, né, na história de Nabucodonosor, que ele querendo ser um Deus para ser adorado. E na realidade nós devemos somente adorar o nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus nosso Criador. Então, como nós vimos aqui na terça-feira, as repetições, padrões de palavras e significado, então nós vimos que na linguagem hebraica, né, que foi escrita uma parte da Bíblia, ela não tem pontuação. Então há necessidade da repetição para dar ênfase ao texto que nós queremos estudar. Então espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido esse tema e continue estudando a Bíblia, né? Continue estudando a sua lição. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Dando continuidade na lição da nossa escola sabatina de quarta-feira, nós vamos ver textos e contextos. Nas escrituras, né, as palavras sempre ocorrem em um contexto. Elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase. E essa unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois há o contexto mais amplo, na unidade geral, em que a frase ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases para não chegar a conclusões equivocadas. Aqui na lição de quarta-feira, pede para ler, né? Para comparar, que é o Gênesis 1, 27, com 2, 7. E também pede para ler Gênesis 2, do 15 ao 23. Como podemos entender, a partir dessas diferentes passagens e contextos, a definição de Adam, a palavra hebraica para homem? Então, o que eu entendi, que em Gênesis 1 e 27, está falando aí o termo Adam relacionado à raça humana, né?
Adão, homem e mulher, mas já no Gênesis 2:7 já vai falar especificamente sobre Adão. Então, nós temos que ler o contexto direito, que nossa língua portuguesa ela é bem mútua, né? Tem muitos significados, e também na língua hebraica, traduzindo para a nossa língua, é isso que a gente entende. Mas o importante é saber que temos que comparar os textos e contexto. Veja, aqui no capítulo 1 e 2, a palavra Adão tem 2 significados. Então, isso é muito importante enfatizar isso, né? Sobre o texto e o contexto. Na lição de quinta-feira, nós vamos estudar livros e sua mensagem. As maiores unidades nas Escrituras são os livros da Bíblia. Os livros bíblicos foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. Alguns serviram como mensagens proféticas, outros foram compilações, como os Salmos. Existem livros históricos, como 1º e 2º Reis, e a carta para várias igrejas, como as escritas por Paulo e outros autores. Ao buscarmos entender o significado e a mensagem de um livro, é importante começar com a autoria e o contexto. São atribuídos autores a muitos livros da Bíblia. Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento são identificados como sendo escritos por Moisés, né? Que compreende Josué, Neemias, Malaquias, e eles foram confirmados por Jesus, lá em Marcos 12:26, e em outras passagens. E também pelos apóstolos, que está em Atos 3:22. Em outros casos, alguns autores bíblicos não foram identificados. Por exemplo, os autores dos livros Esther e Ruth, bem como os autores de muitos livros históricos como Samuel e Crônicas, não são identificados. Aqui na pergunta 7, pede para ler Gênesis 15, né, do 1 ao 5, e 22, 17, 18. Qual a importância do fato de que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Assim, então, por que é importante? Porque ele escreveu sobre a origem de tudo e também o plano da salvação. Êxodo, Levítico e Deuteronômio foram escritos por Moisés, depois do Êxodo. Mas visto que Gênesis é fundamental como histórico das ações de Deus, da criação ao período patriarcal, esse livro foi escrito antes do Êxodo. No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre nossas origens, que é importante, né? Mas sobre o plano da salvação, ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão, a qual envolvia sua promessa de estabelecer por meio de uma grande nação a ser formada por uma descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia, que está registrado lá em Gênesis 22:17. Então é importante a gente saber, né, como foi constituída a Bíblia, todos inspirada pelo Espírito Santo, e também é muito importante saber que temos que ler no contexto certo para entendermos a sua palavra, com orientação do Espírito Santo de Deus. Então é isso que eu tenho que passar nessa lição, e obrigada pelos meus irmãos,
e um feliz sábado a todos. Que Deus os abençoe. A paz esteja com vocês. Amém. Dando seguimento à lição de sexta-feira, nós vamos entender, né, que entretanto o fato de Deus, que revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra, nos tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Nós precisamos da direção contínua do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário aos da palavra. Esse é um comentário da Ellen White. Então, que sempre o Espírito Santo é que conduz, né, ao entendimento e toda a verdade. E nessa semana nós aprendemos que nós temos que entender a palavra de Deus dentro do contexto, com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Para encerrar nossa escola sabatina, vamos orar. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos mais nessa semana as maravilhosas palavras, sua lição, que nos ensina que temos que ver a palavra quando lemos, pedindo o entendimento do Espírito Santo para entendermos a palavra dentro do contexto, que a sua palavra é vida e também para a nossa salvação. É que eu lhe peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Nós chegamos ao final de mais uma escola sabatina. Espero que os irmãos tenham aproveitado, né, e aprendido bastante. E já convido para que na semana que vem estejamos para mais um estudo da lição, onde tem o título A Criação, Gênesis como Fundamento, parte 1. Então agora, para encerrar, eu convido a todos a cantarmos o hino de número 175, Manso e Gentil. Vamos cantar. Um feliz sábado a todos.